solução de exercícios, tá? Então, nós vamos começar aqui com a página 28, tá? Então, nós vamos fazer os exercícios referente à página 28, ok? Obviamente, vamos começar com a questão de número 1. Bom, nessa questão, bem simples, tá? Ele fala assim mesmo. Durante a propagação, necessariamente ocorre... Bom, ele está falando sobre a propagação de uma onda. Então, o que acontece sobre a propagação de uma onda? A letra A fala que há transporte de energia e transporte de matéria. Lembra que uma onda, ela só transporta energia, ela não transporta matéria, tá? Portanto, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, que fala que é movimento de matéria. A letra C fala que é transformação de energia, ela não causa transformação de energia, ela transporta energia, tá? A letra D, a produção de energia. Gente, a energia, ela não é produzida, ela é transformada, tá? Isso é alguns processos que nós teremos oportunidade de ver, tá bom? Bom, e a letra E fala que é transporte de energia. Portanto, a alternativa correta a esta primeira questão, de fato, é a letra I. Tudo bem? Segunda questão. Bom, a segunda questão fala assim: a luz, onda de rádio e ondas de TV podem ser classificadas quanto à natureza. Lembra que foi falado sobre a classificação de uma onda, que ela poderia ser classificada de 3 formas: quanto à natureza, quanto à vibração e quanto à propagação. Só que aqui ele amarrou a questão e disse que é somente quanto à natureza, tá? Se falamos de natureza, nós estamos nos referindo à natureza mecânica ou eletromagnética. Então, nesses exemplos que ele nos deu aí, sobre luz, ondas de rádio e ondas de TV, que no caso é o sinal, tá? Quando ele fala onda de rádio, ele está se referindo ao sinal da antena, é a mesma coisa para as ondas de TV. Isso só pode ser ondas eletromagnéticas, que são ondas que não necessitam de um meio para se propagar. Então, a resposta para essa segunda questão é de ondas eletromagnéticas. Tá legal? Questão de número 3. A questão de número 3 fala assim pra gente: o som é um exemplo de uma onda longitudinal. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Uma onda produzida numa corda esticada é um exemplo de uma onda transversal. Isso é uma outra afirmação, tá, gente? Aí ele continua. O que diferencia ondas mecânicas longitudinais de ondas mecânicas transversais é o que, gente? Lembra, ele está falando aqui especificamente sobre a classificação das ondas quanto à sua direção de propagação. Então, nós devemos lembrar que ondas que vibram na mesma direção em que se propagam são chamadas de ondas longitudinais. Agora, se a vibração ela é perpendicular com a propagação da onda, então essa onda será transversal. Então, a diferença está aí. E a letra A fala assim pra gente: a direção de vibração no meio em que se propaga. É exatamente o que eu acabei de falar, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra A, tá? Isso aqui para a questão 3, tá bom, gente? Vamos à questão 4, tá? Questão de número 4. Questão de número 4. Bom, a questão de número 4 fala assim: analise as seguintes afirmativas. Então, existem 4 afirmativas aqui. Então, a solução dessa questão consiste em nós analisarmos essas questões e identificarmos como sendo verdade ou falso, tá? Então, vamos primeiro analisar o item 1. O item 1 fala assim pra gente: a luz propaga-se no vácuo? Isso é verdade ou isso é mentira? Gente, a luz é uma onda eletromagnética. E onda eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar.
Então, nesse caso, ela se propaga tanto no vácuo quanto na matéria. Então, isso aqui é correto, tá? A segunda afirmação fala assim: é possível ouvirmos aqui na Terra uma explosão solar? Agora veja bem, entre a Terra e o Sol, por exemplo, ele está falando sobre as reações nucleares que acontecem no Sol, explosões solares. Então ele está perguntando se é possível, se nós tivermos os mais sofisticados equipamentos, seria possível haver a percepção desse som. Gente, entre a Terra e o Sol existe uma região de vazio, que é vácuo, tá? Então, nesse caso, o som, como sendo uma onda mecânica, ela necessitaria de um meio material para se propagar. Como não existe um meio que preenche completamente o espaço entre o Sol e a Terra, então seria impossível de enxergar esse som, tá legal? Então, no caso, esse item 2 está errado. Então, vamos ao item 3, tá? O item 3 fala assim pra gente. Quanto à direção de propagação, a onda é classificada em unidimensional, bidimensional e tridimensional. Está perfeitamente, tá? Está corretíssimo, tá? Unidimensional, bidimensional e tridimensional, tá? O último item a ser analisado é o item 4. A velocidade de propagação no som no ar é de 340 metros por segundo. Bom, gente, a velocidade do som no ar, ele depende da temperatura que está diretamente associada à densidade do ar. Só que, em média, ele tem esse valor de 340 metros por segundo. Às vezes aparece com 350, 360. Então, esse valor ele é cabível para a velocidade do ar. Só que essa questão poderia ser melhor empregada se ele estivesse citando algumas condições para que isso aconteça. Mas esse valor é possível, portanto, nós podemos considerar ela como correta, tá legal? Então, o que está correto aí, 1, 3 e 4, tá? 1, 3 e 4. Então, a alternativa que aponta para isso é a alternativa D de dado, tá bom? Vamos à questão de número 5, tá? Questão 5. A questão 5 fala assim: ondas sonoras são... Então, ele quer saber qual é a classificação das ondas sonoras. Bem, para classificarmos uma onda, são 3 características: quanto à natureza, quanto à vibração e quanto à propagação. Quanto à natureza, o som é uma onda mecânica, quanto à vibração, é uma onda longitudinal, e quanto à propagação, é uma onda tridimensional, já que ele se propaga em todas as direções. Então, vamos ver, dentre as alternativas, alguma que traz uma dessas características ou mais de uma dessas, tá? Então, a letra A, ela já está falando que é onda longitudinal, tá? Então, são ondas longitudinais. Está correto, tá? A letra B diz que é onda eletromagnética. Não. A letra C fala que é uma onda transversal, é uma onda longitudinal. A letra D diz que são ondas que se propagam tanto no ar como no vácuo. Não pode se propagar no vácuo porque ele é uma onda mecânica, tá? E aqui ele está dizendo que são ondas de superfície, né? Não. Então, nesse caso aqui seria a letra A, tá, gente? Então, essas são as 5 questões que estão aí na página 28. Ainda falando sobre ondas, eu gostaria de comentar com vocês os exercícios que estão na página 30, tá bom? Então, vamos a esses exercícios, ok? Então, vamos lá, tá? Página 30, tá, gente? Então, bora lá, tá? Bom, a primeira questão, tá? A primeira questão vem falando assim: numa corda tensa propaga-se
uma onda de comprimento de onda igual a 20 centímetros com velocidade igual a 8 metros por segundo. Determine a frequência e o período dessa onda. Bom, então, vamos aos dados dessa questão. Ele está nos dando o comprimento de onda dessa onda, nós representamos por essa letra grega, que nós chamamos de lambda, tá? Mas para a gente significa comprimento de onda, que na questão ele diz que é de 20 centímetros, e ele nos dá a velocidade. Esta velocidade é de 8, né? Vou colocar mais aqui, ó, mais abaixo, tá? Permita fazer isso. Vou colocar aqui, olha, ele tem uma velocidade que vale 8, tá? 8 metros por segundo, ok? Eu coloquei mais aqui abaixo porque eu percebi que essa velocidade ela está em metros por segundo e o comprimento de onda está em centímetros, então essas unidades elas devem coincidir, tá, gente? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos transformar isso aqui para metro. Então, 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros. É com esse valor que eu vou trabalhar para coincidir essas unidades, tá certo? Então, primeiramente, ele pediu duas coisas aqui, frequência e período, tá bom? Então, vamos primeiro achar a frequência, tá? Bom, eu posso usar aqui a equação fundamental da onda, em que ela diz para a gente o seguinte, que velocidade, tá, é igual ao comprimento de onda, vezes a frequência, tá? Então, essa velocidade, ele me dá o valor dessa velocidade, que aqui vale 8. O comprimento de onda nós tivemos que trabalhar na mesma unidade que está a velocidade, então foi 0,2, e aqui tem a frequência. Bom, esse 0,2 vai passar dividindo, tá? E esse valor vai ser atribuído à frequência. Vai ser atribuída à frequência. O que nós podemos fazer aqui, tá? Eu poderia eliminar essa casa decimal aqui, olha, e acrescentando um zero lá em cima, porque uma casa decimal significa andar com a vírgula uma casa para a direita. Tá? É o que eu fiz embaixo, transformar esse 0,2 em 2, mas eu tenho que compensar isso lá em cima. Pegar o 8 e andar uma casa para a direita seria acrescentar um zero. Então, para eu achar essa frequência, é eu dividir 80 por 2. Isso dá 40, tá? Como a minha velocidade, eu percebo lá, tá? Que a minha velocidade aqui, ela está em metros por segundo, tá? Segundo é o inverso do hertz. Portanto, a unidade aqui vai ser hertz, tá? Se fosse metros por minuto, seria RPM. Então, esta aqui é a resposta à primeira pergunta dele. Ele quer saber quanto que vale a frequência. A outra pergunta é o período. Bom, aqui eu quero chamar a atenção se você tem a frequência, você tem o período e vice-versa, porque um é o inverso do outro. Então, eu posso simplesmente pegar 1 e dividir pela frequência, isso vai me dar o período. Então, o que nós fazemos aqui? 1 sobre 40, tá legal? Posso fazer isso aqui tranquilamente, tá? Isso aqui vai dar em segundos, mas se eu quiser ir além, eu posso fazer esta divisão. Se nós fizermos, isso vai dar 0,025, tá? No caso aqui, segundos, tá? Porque a minha frequência está em hertz, ok? Pois bem, então esta aqui é a resposta para a questão de número 1, tá? Isso da página 30. Vamos seguir. Então vamos lá, ainda na página 30, tá bom? Ainda na página 30, vamos à questão de número 2. A questão de número 2 coloca assim: uma estação de rádio realiza suas transmissões de frequência de 830 kHz. Determine o comprimento de onda dessa emissora sabendo que as ondas de rádio viajam a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá bom? Bom, aqui, olha, sobre os dados da questão, a primeira coisa que ele está me dando aqui é a frequência, tá?
essa frequência ele colocou no valor de 830 kHz, tá? Kilohertz, ok? Aí eu chamo a atenção para o seguinte, esse K que aparece aí pra gente, tá? É a mesma coisa que o K do quilograma. Ele tem um valor de 1000, que é a mesma coisa que 10 à terceira, tá? Então devemos lembrar que 1 quilograma ele tem 1000 gramas, né? 1 quilolitro tem 1000 litros. Então aqui tem o mesmo significado, tá? Esse 1000 é a mesma coisa que 10 à terceira. Então eu posso entender que essa frequência é de 830 mil kHz. Tudo bem? Então esse é o valor da nossa frequência. Então se eu quiser expressar isso em termos numéricos, eu poderia muito bem colocar isso aqui, tá? 800, isso aqui é uma forma de trabalhar isso, tá? 30, e no lugar desse 10 à terceira é só colocar 3 zeros. Aí o K vai embora e o que eu vou ter aqui é somente o Hertz, tá? Bom, essa onda ela viaja na velocidade da luz. Essa velocidade da luz já foi comentada outras vezes aqui, que é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Eu também posso fazer essa substituição desse 3 vezes 10 à oitava por 3 zeros. Isso vai facilitar, 8 zeros, melhor dizendo, a minha simplificação, tá? Vai facilitar. O que ele quer que seja determinado aí é o comprimento de onda dessas ondas que estão sendo emitidas. E o que eu percebo que na minha resposta, todas elas estão em metros de potência de base 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar tudo em potência de base 10, tá bom? Então, vamos lá. Nós sabemos que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Só que essa velocidade aqui é a velocidade da luz, tá? Esse Czinho que está aqui é a velocidade com que ele se propaga, que é de 3 vezes 10 à oitava, tá bom? Aí o meu comprimento de onda é o que eu quero, é o que ele me pediu, na verdade. E vai multiplicar a frequência, que ele nos dá isso na questão, esse valor da frequência, tá? Esse valor da frequência é de 830, né? Vou deixar em potência de base 10, tá, gente? 830, tá? Vezes 10 à terceira, ok? É o que nós temos aqui. Pois bem, aí feito isso, o que nós vamos ter que fazer? Aí bem aqui vai ficar 3 vezes 10 à oitava. 3 vezes 10 à oitava, dividido por 830 vezes 10 à terceira, ok? Bom, o que nós vamos fazer aqui é um jogo de simplificação. Percebemos que esse valor ele não vai dar exato, tá? Por mais que eu saiba que em cima eu tenho 3 vezes 10 à oitava e embaixo eu tenho 830 vezes 10 à terceira, ou seja, o número de cima é muito maior, porque a potência de base 10 é maior, 10 à oitava. Então, se eu fizer um jogo simplificativo aqui, entre essas potências e esse número, eu vou encontrar um valor aproximado, tá, gente? E esse valor aproximado vai ser de 3,61, tá? Vezes 10 ao quadrado, tá? Metros. Que eu poderia exemplificar isso daqui, tirando a potência de base 10, simplesmente 361 metros. Só que isso é um valor aproximado. E nas nossas provas, nós não vamos trabalhar com operações em que os valores não darão exatos, tá? Então a ideia aqui é simplesmente nós trabalharmos o formalismo, né, da equação fundamental da onda. Bom, já a terceira questão, ele nos traz uma figura e o enunciado fala assim:
Uma onda se propaga numa corda da esquerda para a direita com frequência de 2 Hz, como mostra a figura. Então, eu vou colocar aqui, olha, isso aqui é um dado da questão, tá? A frequência é de 2 Hz. Ele está se propagando com a frequência de 2 Hz. Tá legal? Bom, e aí ele fala assim mesmo. De acordo com a figura e a escala anexada, é correto afirmar. Bom, as alternativas vai sugerir o que eu tenho que fazer. Por exemplo, a letra A, ela fala assim mesmo, o período dessa onda é de 2 centímetros. Bom, gente, se a frequência é 2 Hz, o período não pode ser 2 segundos, ou seja, o valor numérico da frequência e do período nunca serão iguais, porque nós sabemos que o período ele é o inverso da frequência. Então, se a minha frequência vale 2, por exemplo, por essa relação, quanto é que vai ser meu período? Vai ser meio segundos. E ele está dizendo que é o mesmo valor da frequência. Então, está errado. Não pode ser a letra A, tá? Então, vamos analisar o item B. O item B fala assim pra gente. A amplitude da onda é de 20 centímetros. Então, ele quer saber se a amplitude da onda é 20 centímetros. Bom, gente, vamos analisar aqui na figura. Essa figura ela está esquematizada de forma quadriculada. Cada quadrado desse tem lado igual a 10 centímetros. Então, vamos lembrar o que é amplitude. A amplitude ele é esse segmento aqui, olha, que pode vir desde o nível da onda para a amplitude ou do nível da onda para o vale. Então, a amplitude ela tem esse tamanho aqui, olha, que eu posso medir tanto do nível para cima ou do nível para baixo. Esses valores eles não somam, tá legal? Então, de acordo com o que eu percebo aqui, olha, o valor numérico que ele me dá na figura é 10 centímetros. Então, esse cara aqui é 10 centímetros e aqui é 10 centímetros, ou seja, a amplitude vale 10 centímetros e não 20 centímetros. Por exemplo, se alguém analisa de forma equivocada, achando que a amplitude é toda essa extensão, tá? Seria toda essa extensão, iria errar a questão, achando que essa era a correta, somando esse 10 mais 10, mas não, é só um pedaço mesmo, tá bom? Então, não pode ser a questão B, né? Está errada. A questão B está errada. Vamos analisar o item C, tá? Então, vamos lá, no item C. Então, o item C fala pra gente, o comprimento da onda é de 20 centímetros. Gente, o comprimento da onda já é o que eu vou analisar na horizontal. Por exemplo, essa onda, nesse perfil dessa onda eu posso enxergar mais de um comprimento de onda. Por exemplo, o que seria o comprimento de onda? Por exemplo, se a onda começou aqui, olha, se a onda está começando nesse ponto, então o que é que vai fazer? Quando ele completa essa metade do círculo aqui, nós temos a metade de um comprimento de onda. Então, um comprimento de onda ele fecharia aqui. Então, para eu analisar isso, eu teria que contar os quadradinhos, tá? Então, eu tenho um quadradinho, dois quadradinhos, três, quatro quadradinhos nessa extensão que eu analisei como sendo o meu comprimento de onda. Se cada um vale 10, então eu entendo que o meu comprimento de onda é igual a 40 centímetros, tá legal? Então, no item C, ele está dizendo que é de 20 centímetros. Então, não pode ser o item C. Vamos ao item D. O item D, ele faz a pergunta sobre a velocidade. Ele diz, a velocidade de propagação da onda é de 80 centímetros. Na verdade, ele afirma isso. Então, vamos ver se isso é verdade. Para eu descobrir velocidade, é comprimento de onda aqui, olha, a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, ok? Bom, o comprimento de onda eu acabei de descobrir, é de 40 centímetros. E a frequência, desde o início da questão, eu sei que vale 2. Então, essa velocidade vai ser quanto? 80 centímetros, porque o meu comprimento está em centímetros por segundo, porque a frequência está em hertz, ok? Então, de fato, é o que ele afirma no item D, tá? Então, esse item D está correto.
esta alternativa que deveria ser marcada, ok? Vamos à questão 4. Olha, a questão de número 4 coloca assim pra gente. Para atrair um golfinho, um treinador emite um ultrassom com frequência de 25.000 Hz, que se propaga na água a uma velocidade de 1.500 metros por segundo. Qual o comprimento de onda desse ultrassom na água? Bom, sobre os dados da questão, ele está me dando a frequência. Olha, ele está me dando aqui a frequência que é de 25.000 Hz, tá? Então vamos colocar lá 25.000 Hz, ok? E ele fala a velocidade com que esse ultrassom está se propagando na água. É de 1.500 metros por segundo. O que ele quer que seja determinado é o comprimento de onda. Podemos usar a mesma relação, tá? A velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Essa velocidade é de 25.000, podemos colocar aqui 25.000. O comprimento de onda ele quer que a gente ache, né? Que no caso é igual, que vai multiplicar a frequência. Aqui é o inverso, né, gente? Deixa eu ajeitar aqui, olha. Aqui no caso é 15.000, né? Perdão, 150.000. Então vamos colocar a velocidade aqui. Na verdade é 1.500 e a frequência é de 25.000. Então vamos colocar esses 3 zeros aqui. Então aqui vai ficar 1.500, que é o valor da velocidade, tá certo? Que ela vai se propagar. E aqui o 25.000 vai passar dividindo. Então vamos colocar aqui 3 zeros. Tudo isso aqui vai ser atribuído ao comprimento de onda. Eu posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. E aí eu aproveito para simplificar isso daqui por 5. Tá legal? Posso fazer uma simplificação aqui por 5 em cima e embaixo. Então, o valor atribuído ao comprimento de onda será igual. Bom, 15 por 5 dá 3. E aqui 25 por 5 dá 5. Só que aqui vai ficar mais um zero, correto? Bom, então o meu comprimento de onda vai ser igual. 3 dividido para 5, isso dá o valor de 0,6. Com essa casa decimal, vai ficar 0,06 metros. Tá legal? Porque a minha velocidade está em metros por segundo. Mas se, por exemplo, eu encontro uma alternativa que está em centímetros, seria um valor melhor sugerido aqui, seria mais elegante. Então eu poderia descobrir que o meu comprimento de onda seria de 6 centímetros. Tá certo isso, gente? Então esta é a resposta para a questão de número 4. Ok. Quinta e última questão, tá? Bom, a questão de número 5 fala assim: uma emissora de rádio na faixa do FM realiza suas transmissões utilizando ondas de 3 metros de comprimento, sendo 3 vezes 10 a oitava metros por segundo a velocidade das ondas eletromagnéticas no ar. Qual a frequência dessa emissora de rádio? Bom, ele está me dando aqui o comprimento de onda com que elas se propagam. Ele diz que é de 3 metros. E a velocidade com que elas estão se propagando é a velocidade da luz no vácuo, né, gente? Que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ele quer que seja determinado a frequência, tá bom? Mesma equação, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Essa velocidade é de 3 vezes 10 a oitava. O comprimento de onda é de 3 metros. E aqui nós queremos achar a frequência. Esse 3 que está multiplicando a frequência no segundo membro, quando ele vem para o primeiro membro, ele vai passar dividindo. Tudo bem? Então está aqui a nossa frequência. Podemos cortar um zero, dividir na verdade, né? Fazer essa simplificação. 3 dividido para 3 dá 1. Portanto, a minha frequência vai ser quanto? 1 vezes 10 a oitava Hertz. Tá? De Hertz. Então, esta é a resposta
para a questão de número 5. Bom, pessoal, seriam esses os exercícios que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, tá? Espero que eles possam ser esclarecedores, caso você tenha encontrado alguma dificuldade na hora de resolvê-los. E é isso, gente. Então, até o nosso próximo encontro.